Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos ao Livros e etc. Eu me chamo Leonardo Lisboa e nesse vídeo de hoje eu irei dar continuidade à nossa aula, à nossa leitura política desse mês de fevereiro, um livro do Frank Carson e do Carol Beckman chamado Além da Democracia. Esse aqui que é o quarto vídeo a respeito desse livro. Se você chegou aqui nesse vídeo, recomendo dar uma pausa e assistir os vídeos anteriores. No primeiro vídeo eu apresentei, fiz a introdução a respeito do livro. No vídeo 2 e 3 eu apresentei os 13 mitos da democracia, cuja qual os autores acreditam serem justamente aquilo que acaba por trazer o dano e o perigo do próprio sistema, do próprio regime democrático, tal como nós temos no mundo hoje. E nessa aula de hoje, dando continuidade, chegamos finalmente ao segundo capítulo chamado A Crise da Democracia, onde eu irei conversar com vocês a respeito dos pecados da democracia. Mas antes, queria pedir que, se você é novo no canal, inscreva-se, ative o sino para receber as notificações, deixa seu like, comenta e compartilha, e deixar claro também que o livro, caso vocês tenham interesse em adquirir também, é possível fazê-lo através do link aqui nesse mesmo vídeo, ou se não, também vocês podem ter acesso à própria versão em PDF, publicada pelo Instituto Mises Brasil de forma gratuita a todos os interessados. Tá, pessoal? Então, só para deixar claro, essa aqui é a quarta aula. A primeira, a segunda e a terceira aula também já estão disponíveis aqui no Livros e etc. Pois bem, sem mais delongas, hoje nós iremos falar a respeito do capítulo de número 2, chamado A Crise da Democracia, do Frank Carson e do Carol Beckman, aborda no seu livro chamado Além da Democracia. Eu não posso começar de uma outra forma, senão lendo as palavras iniciais que abrem esse capítulo. Abre aspas. A democracia pode ter começado como um grande ideal para dar poder às pessoas, mas depois de 150 anos de prática, os resultados estão aí, e eles não são positivos. Está claro agora que a democracia é tirânica em vez de uma força libertadora. As democracias ocidentais têm seguido o caminho dos países socialistas e se tornaram estagnadas, corruptas, opressoras e burocratizadas. Como tentamos mostrar acima, isto não aconteceu porque o ideal democrático foi subvertido, mas ao contrário, por causa da natureza inerentemente coletivista do ideal democrático. Tá? É válido, né, pontuar o seguinte, que partimos de um princípio aqui que você já tem assistido às aulas anteriores, né, melhor dizendo, onde os autores apresentam os 13 mitos da democracia, para que vocês compreendam essa crítica assertiva do Carson e do Beckman a respeito da democracia. E como exemplo, logo em conclusão, melhor dizendo, logo em conseguinte, os parágrafos a seguir, os autores vão trazer o exemplo da Grécia, né? Tal como nós conhecemos hoje, a Grécia passou nos últimos anos anteriores, uma crise profunda nos mais variados âmbitos, não apenas financeiro, social e tudo mais, por conta justamente de políticas populistas que se valem tão somente do regime democrático. Eles trazem aqui, eles apresentam o sujeito de prenome George Papandreou, que se candidatou a presidente lá na Grécia, isso no ano de 2009, e ao contrário de todos os seus adversários políticos, o discurso dele, ou melhor dizendo, o seu mote de campanha, era justamente a dinheiro, né? Enquanto que os outros políticos, os seus outros adversários políticos que estavam galgando justamente esse espaço de representatividade da presidência na Grécia, utilizavam um argumento muito mais brando, ele ia justamente na contramão e dizia, não, o problema da Grécia não é dinheiro, temos dinheiro e vamos resolver os problemas. Pois bem, ele foi eleito justamente porque ele tocou o coração das pessoas e não a mente. Né? É algo muito típico, por exemplo, dos políticos democráticos, que consequentemente também, em certa medida, são populistas. Eles não estão muito preocupados com argumentos racionais, mas sim argumentos de ordens sentimental, ou seja, atingem o coração dizendo, não, todos esses problemas que nós estamos vivendo, que a Grécia vive, votem em mim que eu irei resolver. Pois bem, a população da Grécia comprou esse discurso barato, populista e democrático desse sujeito, desse candidato a presidente na época, de prenome, mais uma vez, George Papandreou, e o que foi que justamente acabou por acontecer? A Grécia foi ladeira abaixo, tendo que ser socorrida pela União Europeia, ou seja, o dinheiro de outros pagadores, vou colocar aqui entre aspas, pagadores de impostos de outras nações da União Europeia, foi justamente tomado de si mesmos e passado para a nação da Grécia. Então, querendo ou não, o próprio sistema democrático acaba por privilegiar esse tipo de comportamento, tal como nós vimos, por exemplo, na aula anterior a respeito da expoliação, né, que é você tirar algo de alguém e passar para uma outra pessoa. Mais adiante, os autores vão apresentar ainda nesse segundo capítulo o que eles constituem como sendo os
pecados da democracia. São 3. Primeiro, desperdiçar dinheiro nos problemas. Segundo, criar novas leis e regulações. E terceiro, criar comissões para supervisionar a implementação de suas próprias leis, né? Porque, afinal de contas, a democracia, a grosso modo, ela justamente promete um mundo de sonhos e de fantasia, e os políticos se aproveitam desse sonho porque eles precisam justamente gastar dinheiro, né? E lembremos, mais uma vez, o Estado, tal como nós conhecemos, ele não produz nada, ele tão somente aloca os recursos que ele justamente toma de assalto através, por exemplo, de impostos. E para os políticos se valerem, se ocuparem e se locupletarem cada vez mais no poder, eles criam novas leis e mais regulações. E em contramedida, como eles sabem que muitas dessas leis e dessas regulações passarão por desapercebidas na maior parte da população, aí entra o terceiro grande pecado da democracia, segundo Carsten e o Beckman, que é criar comissões e formas de fiscalizar justamente a aplicação das leis e das regulações criadas pelos próprios políticos. Quer ver um ponto curioso que demonstra como o próprio sistema democrático ele não se sustentaria por si só? Os próprios políticos, se vocês forem parar para observar, inclusive os autores falam sobre isso bem no finalzinho aqui, né? Não há realmente nada mais que eles possam fazer como políticos, a não ser esses três grandes pecados. Eles não podem sequer pagar as contas de suas próprias atividades, que são deixadas para os contribuintes pagarem. Os próprios políticos, vejam, né? Aquela ideia de que o Estado não produz nada. Você encontra um traço muito claro disso, ou seja, um produto muito claro disso nos próprios políticos em si. Afinal de contas, o seu rendimento, o seu provento financeiro é pago justamente por nós, contribuintes, por nós, pagadores de impostos. Então, reflitam a respeito disso. Eu acho muito interessante esse ponto trazido aqui pelos autores. E mais adiante, eles vão apontar outros pecados, né? Eu consideraria os 3 primeiros são os pecados capitais, e eles vão trazendo outros pecados que são tão graves quanto esses 3 primeiros, mas que de certa forma eles acabam por discorrer justamente desses 3 primeiros pecados capitais, que é desperdiçar dinheiro em problemas, criar novas leis e regulações e criar comissões para supervisionar justamente a aplicação das leis e do sistema regulatório. E aí eu vou comentar de maneira muito breve e sucinta cada um desses pecados, se vocês me permitem, até porque esse capítulo de número 2, comparado, por exemplo, com as aulas anteriores a respeito dos 13 mitos da democracia, essa aula de hoje, acredito eu, vai ser muito mais breve, pois eles trazem o pecado, né, por assim dizer, e apresentam argumentos bem sucintos e bem diretos ao ponto, tal como eu pretendo fazer nessa nossa aula de hoje, meus queridos e estimados alunos. Bom, o primeiro pecado, ou um dos outros pecados que eles apontam, é justamente relacionada a burocracia, né? Notem que as empresas estatais elas não precisam se preocupar em prestar um serviço de qualidade. Afinal de contas, elas não quebram. Basta vocês verem, por exemplo, a nossa agência de telégrafo, né? O tão malfadado Correios. Os Correios não precisam se preocupar em prestar um serviço de qualidade a nós brasileiros, justamente porque recebe ajuda financeira e monetária do próprio Estado, que no fundo, é o nosso próprio dinheiro sendo alocado numa empresa estatal para que ela não quebre, para que ela não precise necessariamente prestar um serviço de qualidade, tal como, por exemplo, empresas de ordem privada, tal como o próprio Mercado Livre tem feito em inúmeras outras empresas atuadas aqui em nosso país, né? Um outro ponto também relacionado a essa burocracia é como a burocracia do Estado democrático de direito acaba por favorecer uma tal estabilidade do funcionalismo público, o que faz com que aqueles sujeitos, alguns, tá? Deixar claro aqui, não quero de forma alguma levantar uma bandeira contra o funcionalismo público, eu quero levantar uma bandeira contra alguns indivíduos que compõem justamente essa parcela significativa da população brasileira que atuam no funcionalismo público. Existem, sim, inúmeros casos, inúmeros relatos de pessoas que se locupletam justamente da máquina pública para simplesmente cruzarem os braços e não trabalharem da forma como deveria ou da forma como trabalhariam se essas pessoas fossem alocadas numa empresa privada, pois na empresa privada você precisa mostrar resultados, você precisa mostrar competência, né? A própria ideia da burocracia acaba por atrapalhar justamente uma outra consequência intrinsecamente ligada à burocracia estatal, é o surgimento de inovação, novas tecnologias e a própria ideia de abrir novas empresas e novos empregos, e gerar novos empregos, perdão, pois especula-se que no Brasil, em média, demora-se a 100 dias, por volta de 100 dias, tão somente para abrir uma empresa. É óbvio que o último governo de Bolsonaro, não quero aqui de forma alguma fazer uma defesa
irresoluta do governo Bolsonaro, tenho muitas críticas ao próprio, mas o próprio governo Bolsonaro, através do ministro da Economia, tem trabalhado justamente para tirar algumas barreiras dessa questão de abertura de novas empresas, que consequentemente acaba gerando novos empregos, mas ainda assim a própria burocracia democrática acaba por atrapalhar esse processo em si. E por último, e não menos importante, se você não abre novas empresas, você não tem novos empregos. É uma consequência direta e automaticamente qualquer pessoa com 2 neurônios em pleno funcionamento consegue fazer uma ligação entre surgimento de novas empresas com o surgimento de empregos. Um outro pecado, pontuado pelo Carson e pelo Beckman aqui nesse seu capítulo 2, tem a ver com o parasitismo, que nada mais do que é parasitas, aquelas pessoas mal intencionadas, mais uma vez. Não estou dizendo que essa é a regra geral de todas as pessoas que compõem o funcionalismo público em nosso país, mas que existem sim pessoas que se valem desse espaço ou desse poder, por que não, tal como os próprios autores falam, a respeito da dificuldade de se punir de maneira apropriada, por exemplo, chefes de empresas estatais, pois elas não precisam de forma alguma se preocupar com o lucro, pois elas são ajudadas financeiramente através do dinheiro de nós, pagadores de impostos, né? Apenas a critério de curiosidade, a própria agência dos Correios, ou melhor dizendo, a empresa estatal dos Correios, da última vez eu tive a oportunidade de ler uma matéria sobre isso, que pontuava que os Correios têm mais de 26 vice-presidentes. É um vice-presidente para cada estado da federação do nosso país. Notem se isso seria possível numa empresa a nível nacional, se essa empresa fosse privada. Isso seria inimaginável. E esses chefes ou esses vice-presidentes da agência dos Correios, eles não precisam de forma alguma prestar contas do seu trabalho, pois é uma empresa estatal e recebe ajuda monetária através do dinheiro de nós, pagadores de impostos. Um outro ponto é justamente como o próprio Estado Democrático de Direito acaba se valendo de outras instituições para fazer valer o seu poder de influência, tal como, por exemplo, comprando instituições culturais, financiando a mídia ou a grande mídia, né, através de espaço, através de propagandas na televisão, agências também, por exemplo, de cultura e de viagem, no sentido de sempre fazer ode, né, ao seu próprio sistema democrático, grupos ambientais, enfim. O sistema democrático utiliza-se do dinheiro dos pagadores de impostos para automaticamente fazer valer o seu próprio poder de influência e aumentar cada vez mais o seu poder gerencial sobre a vida das pessoas que compõem aquele determinado território, né? O judiciário, né? É óbvio, não preciso nem falar muito sobre o judiciário brasileiro, que é um dos mais caros do mundo e um dos mais ineficientes e um dos que mais carregam benefícios, tá? Recentemente saiu uma notícia e acabou gerando, de certa forma, um certo alarde na mídia de desembargadores do TRF1, ou seja, desembargadores que recebem mais de 35 mil reais por mês apenas de salário, fora os benefícios além disso, e eles solicitaram e foi concedido a eles um auxílio emergencial no valor de R$80 para eles pagarem a banda larga deles, para eles pagarem a internet. Então notem, né, como o sistema democrático acaba por trazer essas incongruências financeiras que só é sustentada justamente por conta do próprio sistema democrático. Eu acredito que ninguém em sã consciência concordaria com desembargadores que recebem 35 mil reais receberem ou precisarem receber um auxílio de R$80 para pagar a sua própria internet. Notam como essa burocracia, esse parasitismo e mais outros pecados apresentados pelos autores aqui, pelo Karen e pelo Beckman no seu livro, trazem cada vez mais o caráter nefasto, vil e virulento do próprio sistema democrático? Pois bem, mais um pecado concluído, caminho para o terceiro. Esse tem a ver com a palavra megalomania, que é justamente isso que eu quero comentar com vocês, que o Estado, ou os entes que compõem o Estado, a máquina pública, por assim dizer, se vocês preferirem chamar dessa forma, eles jamais irão assumir a incompetência do próprio Estado, pois eles precisam justamente que as pessoas necessitem do Estado para eles se valerem cada vez mais e aumentar o seu poder de influência sobre nós cidadãos. Então o que é que eles fazem? Como eles não querem de forma alguma assumir a incompetência em pequenas coisas, em pequenos problemas que eles não conseguem solucionar da população de determinado território físico, de um município, de uma cidade, de um estado, até mesmo do país, eles meio que vão tirando o corpo fora desses pequenos problemas gerenciais que acaba assolando todos nós cidadãos brasileiros e eles passam a abraçar causas gigantes, ou seja, daí vem justamente essa ideia megalomaníaca, né, de querer abraçar
o mundo. E quais seriam essas pautas gigantes abraçadas pelo Estado, não apenas brasileiro, mas como por outros estados democráticos? E os autores falam, né? Eles trazem aqui ideia da educação, da saúde, da segurança e de guerras, né? Ou seja, o Estado não satisfeito em não atender as pautas pormenores, as pautas diminutas de cada um dos cidadãos, pois é justamente esse discurso que ele fala: não, vote em mim, eu sou vereador, vote em mim que eu vou resolver o problema dessa rua, né? Assaltar essa rua. Ele não consegue resolver aquele problema, mas outros políticos, né, em grau maior de relevância e de poder, se valem justamente do próprio sistema democrático para comprar pautas gigantes. Não, a gente vai resolver o problema da educação, vai resolver o problema da saúde, da segurança pública. Não, tem um país aqui que está invadindo nosso território, vamos fazer uma guerra contra ele, vamos convocar, né, os cidadãos brasileiros para entrarem numa guerra entre nações, entre estados. E o pior de tudo isso, além de não conseguir, claro, resolver esses problemas, pois se você não consegue resolver problemas pequenos, quem dirá problemas maiores, né? Problemas de ordem muito mais complexas. Os políticos que decidem entrar nessas pautas, eles nunca sofrem as consequências na mesma medida que o contribuinte, que o pagador de impostos sofre. Ou você acha realmente que um senador da República, ele matricula seu filho na escola pública? Ou você acha realmente que um senador da República, ele utiliza-se do sistema do SUS? Ou você acha realmente que um senador da República não tem acesso a seguranças armados à sua disposição, ao seu bel prazer, para defender a si mesmo e a sua própria família? Quando ele não usa, ele mesmo tem direito à porte de arma, pois a própria legislação brasileira, a própria lei brasileira, melhor dizendo, concede a políticos de mandato o direito de adquirir uma arma de fogo. Coisa que a nós, cidadãos comuns, por exemplo, não nos é dado esse mesmo direito, né? E aí, bom, é óbvio que se os políticos, por exemplo, da noite para o dia, amanhã, o Congresso Federal, o Parlamento Federal, decidem entrar em guerra, por exemplo, sei lá, com o Paraguai, é óbvio que os políticos mesmos que aprovaram essa lei marcial, essa lei de guerra, não irão à guerra. Pelo contrário, eles vão justamente convocar de maneira obrigatória justamente nós, eu e você, nós cidadãos brasileiros que fazemos parte da reserva do Exército Brasileiro. Então vocês percebem, mais uma vez, esse ponto da megalomania que eu acredito ser um dos mais interessantes e proeminentes nessa discussão acerca do mal que causa o próprio sistema democrático. Um outro pecado que eles apontam tem a ver com a palavra assistencialismo. Tá? E aqui é importante deixar claro que, pelo contrário do que muitas pessoas apontam, os liberais, aqui eu me coloco como um liberal clássico, nós não somos contra de forma alguma o assistencialismo. Pelo contrário, os primeiros relatos a respeito de assistencialismo estão ancorados na filosofia liberal, tal como John Locke, já muitos anos atrás, mais de 200 anos atrás, como o próprio Milton Friedman, recente no século XX, já defendia essa ideia do imposto de renda negativo, justamente para dedicar uma parte desse valor financeiro para ajudar os menos favorecidos. Agora, o que é que os políticos demagogos fazem justamente no regime democrático? Eles se valem justamente dessas práticas assistencialistas para aumentar o seu poder de influência e para barganhar votos para a sua própria causa, para a sua própria pessoa. E notem que, se os políticos dizem que vão resolver o problema dos pobres e dos miseráveis, por que a ajuda assistencialista via governo sempre aumenta? Inclusive, os próprios autores trazem gráficos aqui de alguns países, que eu não vou citar aqui, não é necessário, mas se você for observar, é o que acontece no Brasil. A cada novo governo, novos programas assistencialistas são criados. Não quero com isso dizer de forma alguma que o governo deve não ajudar essas pessoas. A questão aqui, o ponto é, se os políticos dizem que vão resolver os problemas dos pobres, dos miseráveis, dos menos favorecidos, por que novos programas assistenciais são criados e por que aumenta-se cada vez mais a alocação ou a injeção de recursos financeiros para cuidar dos pobres, dos menos favorecidos, sendo que os políticos foram eleitos justamente dizendo que iriam resolver esse problema. Então vocês percebem a incongruência intelectual que existe entre defender a democracia e sistemas e regimes democráticos, no sentido de que eles não resolvem os problemas, mas sim acabam por intensificar esses problemas, pois é justamente por conta desses problemas que os políticos são eleitos e eles vêm a público dizendo, não, eu vou resolver o problema, né? Então, assim, eles fingem que estão preocupados em ajudar os pobres, mas no fundo eles querem apenas a multiplicação dos pobres, né? A própria questão agora do auxílio na pandemia, isso ficou muito claro. Muitos foram aqueles políticos que foram à tribuna dizer que o auxílio na pandemia deve ser estendido pelos próximos anos. Eles não estão preocupados de forma alguma, não em primeira ordem, em ajudar os pobres, mas sim puxar para si mesmo a sinalização da virtude, que eles estão preocupados
com os pobres, né? Tanto é verdade que esses mesmos políticos que dizem, não, vamos conceder um auxílio emergencial de 200, 300 reais para os pobres, vamos fazer isso. Eles são os mesmos que votam justamente subsídios para as grandes empresas, né? Já que as grandes empresas, em tese, né, deveriam, no livre mercado, competir, né, com outras empresas num cenário onde o governo simplesmente se envolva muito pouco e que as empresas possam justamente conquistar os consumidores, não é isso que acontece essencialmente em nosso país. O próprio governo anterior ao governo de Bolsonaro, especialmente o governo de Lula e acentuado mais ainda no governo de Dilma, foi um governo campeão na injeção de subsídios através do próprio governo a grandes empresas, não ao pequeno e ao médio empreendedor, que é uma parcela majoritária das empresas em nosso país, mas sim conceder os subsídios às grandes empresas, aos grandes players do mercado que simplesmente sufocaram o surgimento de novas empresas. Ou seja, veja, né? Todos os pecados estão relacionados. Então você tem os que eu já comentei, né? Burocracia, parasitismo, megalomania e assistencialismo. E assim o caminho para mais alguns outros pecados que eu quero comentar com vocês, que os autores abordam aqui no seu livro Além da Democracia. Um outro pecado abordado, ou melhor dizendo, outros pecados, são 1, 2, 3, 4, mais 4 pecados. Mais um deles chama-se comportamento antissocial e crime, de como o sistema democrático, no Estado democrático, os piores são ajudados a alcançarem o sucesso, tal como naquele exemplo que eu comentei alguns minutos atrás a respeito dos subsídios concedidos a empresas, ou melhor dizendo, grandes empresas que atuam no mercado, não porque elas são boas, pelo contrário, é porque elas justamente estão em condição financeira próximas à bancarrota, ou seja, próximas a quebrar, que aí um político, através, claro, dos seus interesses, é óbvio que os políticos têm interesse em ajudar essas grandes empresas, porque posteriormente esse dinheiro acaba retornando para a sua própria campanha, tal como nós vimos, por exemplo, tanto durante o Mensalão quanto durante o Petrolão, que de certa forma foi o modus operandi de muitos políticos em Brasília. O próprio sistema democrático acaba por favorecer esse tipo de situação, na medida em que o dinheiro é tirado dos menos favorecidos para ajudar aqueles que não deveriam de forma alguma receber esse auxílio, mas sim competir com outras empresas no ambiente de livre mercado, tal como é certamente defendido aqui pelos autores, né? As próprias leis trabalhistas, se vocês forem observar, muito se fala, muito se critica a respeito do empresariado em nosso país, mas poucas são aquelas pessoas que conhecem a difícil condição do que é ser empresário em nosso país. Eu já tive a oportunidade, muito antes de pensar em produzir esse tipo de conteúdo aqui na internet, já trabalhei nos mais variados ofícios que vocês possam imaginar. Um dos meus primeiros empregos foi justamente como um garçom, quando eu tinha 17, 18 anos, e eu vi de perto a situação vexaminosa com a qual um empresário, com a qual um empreendedor é tratado em nosso país. E muitas pessoas ignoram que as leis trabalhistas, por mais meritosas que elas possam parecer, elas acabam justamente por dificultar o próprio empresário, o próprio empreendedor a tomar as rédeas da sua empresa, na medida que, se um funcionário, por exemplo, decide esculhambar ou decide não trabalhar ou não produzir o mínimo que ele deveria fazer para fazer valer o seu salário mínimo, é muito difícil o empresário ou o empreendedor conseguir colocar esse empresário para fora, esse empregado para fora, porque tem várias condições que devem ser seguidas. É uma espécie de checklist para colocar uma pessoa para fora, tá? Isso, pelo contrário, não ajuda. Isso simplesmente acaba por sufocar o empresário, né? E isso acontece nos mais variados espaços onde o Estado se envolve. Na educação é a mesma coisa. Na educação, para você colocar um mau professor para fora no serviço público é muito ruim. Da mesma forma, alunos mal disciplinados, alunos vagabundos, alunos que não querem nada com a educação, é muito difícil justamente essa realocação ou até mesmo a expulsão desse aluno do próprio ambiente escolar por conta justamente dessa burocracia que acaba imperando um regime democrático. Na saúde acontece a mesma coisa, né? Alguns vídeos estão circulando nesse momento de enfermeiras, né? Enfermeiras estatais, ou melhor dizendo, funcionárias públicas que são enfermeiras, fingindo que estão dando vacina em idosos. E aí o que é que acontece numa situação dessa? Não, abre-se um processo, uma sindicância para ver o que vai acontecer. Peraí, tem um vídeo da pessoa, ao meu ver, cometendo um crime, que é fingindo que está vacinando um idoso ou uma idosa, e ainda vai se abrir uma sindicância numa empresa privada, né? A depender, claro, do regimento e tudo mais, essa pessoa estaria no olho da rua no dia seguinte, mas não, no serviço público não, vamos abrir uma sindicância. Da mesma forma com professores, por exemplo. O que se tem de relato de professores de organizações
públicas, né, escolas e faculdades, que abusam justamente do seu poder, né, do seu poder de sala de aula para doutrinar os alunos, ou até mesmo para fazer chacota dos alunos que pensam diferente, e o que é que esses professores, o que é que esses funcionários públicos sofrem? Simplesmente um processo de sindicância, ou o próprio sistema acaba por trabalhar para ajudá-los, né? Isso acontece também certamente no judiciário, né? Basta vocês observarem como. Quem é que julga os excessos cometidos pelos juízes, pelos desembargadores? Seus próprios colegas, seus próprios pares. E eles fazem um trabalho tipo, aí, eu não vou julgar você, ou eu vou aposentar aqui você, mas como você aposentar, você vai continuar recebendo seu rendimento aí de 35 mil reais. Você só não vai ganhar os acréscimos de processos julgados, que dá aí 200, 300, 400 mil reais, como nós temos relatos de juízes e pessoas que ocupam o poder judiciário em nosso país que recebem essa quantia mensalmente. Então vocês percebem como o regime democrático acaba por favorecer justamente esse comportamento antissocial e acaba ainda por louvar o próprio crime, na medida de que acaba por justamente justificar esses maus comportamentos de alguns indivíduos que compõem o sistema democrático. Na segurança acontece a mesma coisa, né? Quantos e quantos não são os relatos de policiais que excedem o seu ofício e dificilmente são punidos, né? Eles são jogados num quartel, ou eles são colocados em serviços administrativos, mas aí tem que se abrir um inquérito e tudo mais. Eu parto no princípio que, se tem provas conclusivas de que um funcionário público está indo contra a sua própria função, ou utilizando justamente desse seu espaço de representatividade, espaço de poder para justamente fazer o contrário do que deveria fazer, ao meu ver, a demissão deveria ser praticamente automática. Tanto é verdade que, vez ou outra, que se levanta essa discussão no Congresso Federal, né, do fim da estabilidade do funcionalismo público, mais uma vez, os sindicatos, os funcionários públicos se levantam justamente contra isso. Não quero com isso dizer de forma alguma que essa é uma regra geral, de forma alguma, do funcionalismo público, mas que existem indivíduos que se valem justamente disso para fazer coisas erradas, existem. Isso é um fato, né? Bom, o outro pecado que os autores apontam, o Carson e o Beckman, no seu livro chamado Além da Democracia, é a mediocridade e os padrões mais baixos de serviços oferecidos a nós, ou seja, os serviços públicos, né? Tal como os Correios, por exemplo. Um exemplo recorrente que eu sempre gosto de lembrá-los, né? Pois o sistema democrático tem um certo desprezo àquele que trabalha. Quem já teve, e eu digo também por experiência própria, quem já trabalhou em algum serviço público sabe o quão é difícil você colocar as coisas para frente. Né? Eu trabalhei de estagiário de professor há uns 5, 6 anos atrás e eu via muito a morosidade com a qual os meus colegas, naquela época eu era apenas um estagiário de professor, eles tinham justamente para fazer o seu trabalho, que era simplesmente ensinar. E eles sentiam-se incomodados porque eu, como estagiário, na flor da idade, com energia à disposição para dar e vender, eu queria simplesmente fazer o meu melhor possível, mas isso acaba justamente por incomodar algumas pessoas que fazem parte do funcionalismo público, ou seja, existe no sistema democrático uma cultura da mediocridade, tipo, eu vou fazer só o meu aqui, vou fazer só o que é o básico mesmo, porque eu vou receber o meu salário da mesma forma, não tem um adicional de produção, então meio que o próprio funcionalismo público acaba sendo, digamos assim, mediocrizado, ou seja, a média, né? A própria incentiva a expoliação, né, na mediocridade, já que os serviços ofertados pela maior parte do funcionalismo público, ele deixa a desejar se comparado, por exemplo, aos mesmos serviços ofertados pela iniciativa privada e, em contramedida, é óbvio, inconsequente, os serviços públicos, em sua grande maioria, eles são caros, né, e ineficientes. Por que eu digo caro? Muitas pessoas não atentam a isso. Não usemos e não caiamos de forma alguma na falácia a respeito de que o SUS é público, gratuito, de qualidade. Primeiro, o SUS é público? Isso é verdade. Gratuito? Não. Tudo que você consome em nosso país, uma parte dele, via impostos, é destinado justamente à manutenção do Sistema Único de Saúde. Não quero com isso dizer de forma alguma que o Sistema Único da Saúde deveria acabar da noite para o dia. O fato é, não utilize-se, por favor, nunca desse argumento de dizer que a saúde em nosso país é gratuita, porque ela não é. A diferença é que você paga e você não se dá conta de que você está pagando. E muitas das vezes, infelizmente, claro, por inúmeros outros problemas, inclusive pela própria má gestão desses recursos públicos, o Serviço Único de Saúde deixa a desejar, acaba por levar algumas pessoas a pagarem justamente um plano de saúde, né? E ela é, claro, ineficiente. Não apenas a saúde, estou usando a saúde aqui, mas a própria educação pública ela deixa a desejar na medida que os pais sabem disso e precisam contratar escolas privadas. Um outro pecado que os autores apontam, e o caminho para o penúltimo pecado, é a cultura de descontentamento, né? Pois, no ambiente democrático, ou no sistema democrático,
o Estado quer sempre se envolver para resolver os problemas entre as pessoas, entre os indivíduos, entre as empresas, né? Então, isso você acaba concedendo mais poder ainda aos políticos para influenciar a nossa própria vida e aumentar, consequentemente, o poder dos políticos, né? E acaba justamente por nunca resolver esses tensionamentos do próprio tecido social. Quer ver um exemplo breve que aconteceu comigo, inclusive 2, 3 dias atrás? Estava eu e minha esposa em direção a um determinado lugar, pegamos o nosso carrinho, fomos até o centro, estava eu esperando o semáforo abrir, quando um carro que estava na minha frente, o sujeito não viu, né, que eu estava justamente paralelo a ele, ele deu ré e acabou por arranhar o meu carro. Na mesma hora eu pensei, peraí, eu preciso realmente chamar um agente de trânsito para resolver isso aqui? Não. Simplesmente falei, olha, me dê o seu número de telefone, a gente vai entrar em contato, nós vamos conversar e descobrir aqui uma forma de resolver esse problema aqui que aconteceu entre nós. Porque se eu parasse o carro, né, eu até parei para esperar ele me entregar o número dele, anotar a placa. Se eu chamasse o guardinha de trânsito para resolver o problema, iria atrapalhar o trânsito, iria fazer com que muitas pessoas ali na região observassem toda aquela cena que estivesse acontecendo. Ou seja, eu iria estar tirando a minha própria habilidade da resolução de problemas cotidianos e conceder essa tutela de resolver esse problema a um terceiro, a um Estado, né? Ou seja, a uma pessoa que representa a figura do Estado, tal como os guardinhas de trânsito. E não quero com isso de forma alguma tão pouco desmerecer os guardinhas de trânsito. Eu só acho que muitos problemas e muitos conflitos de trânsito poderiam ser resolvidos simplesmente entre as partes. Não, você paga aqui, você resolve aqui, tá tudo certo, né? Mas infelizmente algumas pessoas não pensam dessa forma, né? E todavia as próprias pessoas que compõem alguns grupos dentro da sociedade se valem justamente dessa questão da cultura do desentendimento para defender mais influência dos políticos em nossas vidas, praticando bloqueios, protestos e greves, que por mais legítimos que sejam as reclamações, acabam justamente muitas das vezes por afetar pessoas que não têm nada a ver e acaba justamente trazendo um atraso para o desenvolvimento da sociedade, tal como, por exemplo, uma greve, um protesto, até mesmo um bloqueio, acaba impedindo, por exemplo, de pessoas de fazerem as suas atividades diárias. Não quero com isso de forma alguma dizer que as pessoas não devem reclamar de condições, por exemplo, insalubres no seu próprio emprego. O fato é, existem outras formas de fazer essas reclamações que não utilizando-se desses expedientes. E por último, e não menos importante, um pecado, assim, que eu acredito esse talvez seja um dos mais importantes, que é a visão de curto prazo que existe no sistema democrático. Inclusive, eu até fiz aqui uma marcação, que não posso esquecer de forma alguma de fazer, devido ao comentário, na página 76, só lembrando a todos, caminhando para a conclusão aqui dessa aula, esse livro está disponível a todos, tanto o link na Amazon quanto a versão em PDF pelo Instituto Mises Brasil. Sobre essa visão de curto prazo, muito breve, eles dizem o seguinte, os autores: em uma democracia, o incentivo principal dos políticos é o desejo de serem reeleitos. Portanto, seu horizonte não costuma ir além das próximas eleições. Além disso, os políticos eleitos democraticamente trabalham com recursos que não são deles e que estão apenas temporariamente à sua disposição. Eles gastam o dinheiro dos outros. Isso significa que eles não têm que ter cuidado com o que fazem e nem pensar no futuro. Por estas razões, políticas de curto prazo prevalecem em uma democracia. Ou seja, os políticos não têm interesse de forma alguma em resolver os problemas a longo prazo, porque eles sabem que o mandato dele tem 4, 8 anos ou um pouco mais que isso, eles não estão preocupados de forma alguma com as gerações futuras. Por isso, eles fazem justamente promessas a curto prazo, tentando resolver os problemas terrenos, os problemas temporários, os problemas terrestres, não aqueles problemas de ordem que vão levar décadas e décadas a serem resolvidas. A educação em nosso país é, ao meu ver, um sintoma muito claro dessa doença, né? Cada vez mais novos políticos querem resolver o problema da educação em nosso país simplesmente fazendo o quê? Ou destruindo tudo que foi feito pela gestão anterior, ou simplesmente renomeando e mudando tudo. O que é óbvio, está mais do que comprovado que isso de forma alguma irá trazer um resultado proveitoso no tocante à educação e ainda mais irá destruir cada vez mais o cenário educacional em nosso país, tal como tem, por exemplo, sendo observado pelos últimos anos por conta das posições do Brasil, por exemplo, no PISA, né, que é a prova que mede a nível internacional os países que participam e que têm as competências estudantis avaliadas, né? Então, os políticos encaram a máquina pública não como um aluguel, né? Porque, por exemplo, um aluguel, você precisa não se preocupar da mesma medida quando aquela casa, por exemplo, é sua. Quando é um aluguel, você relaxa um pouco mais, você é um pouco mais desleixado no cuidado e no zelo para com aquele determinado
determinada casa, determinado bem material. Enquanto que numa venda, que é algo que vai ser não apenas seu, como das gerações posteriores a você, quando você não mais estiver ocupando o espaço terreno, ou seja, não estiver mais entre nós, a preocupação com a geração futura é muito maior. Tal como, por exemplo, era nas monarquias, tal como eu comentei na aula anterior, né? Quer ver 2 exemplos muito claros disso, de maneira brevíssima, na verdade 3. Funcionalismo público. Note que os funcionários públicos atuais são os primeiros a se levantarem contra regimes ou contra reformas estruturantes, porque eles sabem que vai ofender, ou melhor dizendo, vai atacar justamente seus próprios direitos concedidos. Mas eles não conseguem compreender de forma alguma que a longo prazo o problema da nação brasileira no tocante à manutenção da máquina pública vai ser resolvida. A Previdência é um cenário também, é um sintoma muito claro dessa doença relacionada à visão de curto prazo. Eu prefiro muito mais me sacrificar agora na esperança de que as gerações futuras, ou seja, meus filhos e netos, tenham acesso a uma previdência do que ter agora, né, ou melhor dizendo, se valer justamente desses benefícios previdenciários por agora, do que não se preocupar com as gerações futuras. E a própria reforma política, que de vez ou outra aparece essa discussão na mídia, e entra governo e sai governo, aparece essa discussão, mas ela nunca vai ser colocada em pauta, tal como a população brasileira precisa e necessita, pois são os próprios políticos que irão votar. Né? Essa própria situação da pandemia agora, não, vamos aumentar o auxílio. Qual foi o político que você viu, por exemplo, dizer, não, vamos cortar os nossos próprios salários? Nenhum, ou pouquíssimos. E mesmo que 1 ou 2 digam que vão fazer isso, não é da competência dele, pois isso tem que partir lá de cima, partir lá de Brasília e ir justamente cortando aos poucos. Então vocês percebem como o próprio regime democrático, ele de forma alguma está interessado em resolver os problemas, mas pelo contrário, a manutenção desses problemas, pois é assim mesmo que ele se sustenta. E aí os autores continuam, e aí eu concluo, em definitivo, esse segundo capítulo da nossa aula de hoje, meus queridos e estimados alunos. Por que que tudo continua piorando? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Os autores trazem aqui 2 frases, né? Por que tudo continua piorando? Porque é justamente bom para o próprio sistema democrático. E para complementar o seu pensamento, o Beckman e o Carson trazem pensamentos de 2 autores, do Ludwig von Mises e do Milton Friedman, quando Ludwig von Mises apontou que a burocracia, abre aspas, o burocrata não é apenas um empregado do governo, escreveu Mises, ele é, sob uma constituição democrática, ao mesmo tempo um eleitor, e como tal, uma parte do soberano. Seu empregador, ele está em uma posição peculiar, ele é o empregador e o empregado. E seu interesse pecuniário como funcionário está acima de seu interesse como empregador, já que ele recebe muito mais dos recursos públicos do que contribui para eles. Esta dupla relação se torna mais importante à medida que o número de pessoas na folha de pagamento do governo aumenta. O burocrata, como eleitor, está mais ansioso em obter um aumento do que em manter o orçamento equilibrado. Sua principal preocupação é fazer inchar a folha de pagamento. E aí os próprios autores continuam trazendo um ensinamento assim, secular do Milton Friedman a respeito dos gastos públicos, né? Que, segundo o Milton Friedman, existem 4 formas de se gastar o dinheiro público. E dizia o Milton Friedman, abre aspas. O primeiro é quando você gasta o dinheiro com você mesmo. Você tem um incentivo para buscar a qualidade e gastar o dinheiro de forma eficiente. Este é o modo como geralmente o dinheiro é gasto no setor privado. O segundo tipo é gastar o seu dinheiro com outra pessoa. Por exemplo, quando você compra um jantar para alguém, você certamente se preocupa com a quantidade de dinheiro que você gasta, mas está menos interessado na qualidade. O terceiro tipo é quando você gasta o dinheiro de outra pessoa consigo mesmo, como quando você almoça à conta de sua empresa. Você vai sentir pouco incentivo para ser frugal, mas você vai se esforçar para escolher o melhor almoço. É aquele mesmo exemplo lá de terra arrasada que eu compartilhei com vocês na aula passada, né? Se 10 pessoas vão jantar num restaurante mais caro e já sabe que a conta vai ser dividida igualmente pelos 10, a pessoa não tem de forma alguma incentivo a consumir de maneira moderada. E a quarta forma é quando você gasta o dinheiro de alguém com outra pessoa. Nesse caso, você não tem motivos para se preocupar com a qualidade ou com o custo. Este é o modo como geralmente o governo gasta o dinheiro dos impostos. Eu acredito que essas 2 reflexões, tanto do Mises quanto do Milton Friedman, são fundamentais para coroar aqui esse nosso pensamento a respeito dos pecados da democracia, né? Pois lembremos, os políticos nunca estão interessados de forma alguma em cortar a própria carne e eles estão pouquíssimo interessados em resolver os problemas, pois eles justamente persistem no poder justamente por conta da própria existência desses problemas que eles mesmos se levantam vez ou outra para dizer que vão resolver. E aí os autores concluem, e eu convido vocês, claro, a assistir a nossa última aula, onde eles vão fazer uma proposta, né, rumo ao novo ideal político, a nossa última aula,
dizendo o seguinte, né? E quando todos esses problemas não forem resolvidos, como é que a população age? Infelizmente, a população age da seguinte forma. E se tudo isso não funcionar, ou seja, a democracia e todos esses pecados continuarem sendo perpetuados, eventualmente, o clamor por um grande líder será ouvido, um homem forte para pôr um fim ao carcarejar e garantir a lei e a ordem. Há uma certa lógica por detrás disso. Se tudo precisa ser regulado pelo Estado, então por que não ter essa regulação feita corretamente por um ditador benevolente? Acabe-se com a indecisão sem fim, as brigas, a ineficiência. Mas isso seria um negócio do diabo. Nós iríamos obter a lei e a ordem. Isso é verdade. Mas o preço seria o fim do dinamismo, da liberdade e do crescimento. Felizmente, há outra maneira. Mesmo que muitas pessoas possam achar difícil de imaginar. O caminho é menos democracia, menos Estado, mais liberdade individual. Como este ideal libertário pode parecer na prática, é o tema do último capítulo deste livro. E assim os autores concluem esse capítulo número 2, chamado A Crise da Democracia, que é, de certa forma, está totalmente conectado com o capítulo anterior, onde eu apresentei a vocês os mitos da democracia, e é impossível não passar a refletir de uma maneira distinta a respeito da democracia. Essa é certamente a minha função principal com essa aula de hoje, meus queridos e estimados alunos. Os autores fazem aqui uma analogia, uma piada, que eu não posso também, perdão, até anotei aqui, porque eu não poderia deixar de forma alguma de trazer a vocês, que eles comentam que, abre aspas, os cidadãos em uma democracia são como alcoólatras, que precisam beber cada vez mais para ficarem embriagados, resultando em uma ressaca ainda maior. Ou seja, como é que a gente vai resolver os problemas da democracia? Mais democracia. Que, na verdade, é justamente o contrário, é menos democracia e mais liberdade individual. E no último capítulo, os autores vão propor justamente uma solução, tal como eu quero convidá-los a participar dessa nossa aula, que encerra, por assim dizer, a leitura política desse mês de fevereiro. E assim, meus queridos e estimados alunos, eu vou me despedindo nessa aula de hoje. Espero vê-los atentamente na aula da semana seguinte. Agradeço mais uma vez a audiência, a atenção e a paciência de todos vocês. Se vocês gostaram, por favor, deixa o seu like, comenta, compartilha, espalhe esse vídeo para que mais pessoas possam conhecer aqui esse nosso humilde espaço de reflexão aqui no YouTube. Nos vemos na próxima semana, se Deus assim nos permitir. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.